Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Nessa aula nós vamos falar sobre o papel do professor. Qual é o papel do professor? Quais são os desafios da sala de aula no desafio jovem? Como se preparar para encarar o desafio de ensinar aos outros? Essas são algumas perguntas que você pode se fazer e é em cima delas que nós vamos trabalhar durante essa nossa aula. Qual é o meu papel enquanto professor? O que eu tenho que fazer? O que é esperado de mim? O que eu devo esperar dos meus alunos? Vamos ver o próximo slide. Nós separamos aqui para vocês 4 papéis e vamos trabalhar em cima deles na perspectiva do professor e em cima deles na perspectiva dos alunos, como vocês vão ver na nossa quarta aula. Nós temos 4 papéis distintos: o papel do instrutor, o papel do provedor, o papel do facilitador e o papel do motivador. O motivador é o papel que o professor tem quando ele faz a conexão entre o sujeito e a vida do aluno. O professor motiva o aluno inovador. Você vai ver na quarta aula, nós veremos juntos, que também existem 4 tipos de alunos. O papel do professor motivador é trabalhar juntamente com o aluno inovador. E essas características, você e eu, enquanto professores, devemos possuir, para que nós possamos alcançar todos os nossos alunos na sala de aula. Então, enquanto motivador, você vai fazer as conexões. Você é o responsável por trazer as conexões do sujeito e a vida do aluno. Fazer o relacionamento. Por exemplo, como é que eu posso relacionar um estudo à vida ou à experiência do meu aluno? Citando lá Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 10 e versículo de 8 em diante, a parábola do semeador, Jesus, ele faz isso, ele traz uma parábola, ele traz uma história sobre as sementes que são lançadas à beira do caminho e depois ele relaciona essas sementes com a vida das pessoas que recebem a palavra de Deus. Assim, Jesus faz o papel do motivador junto aos seus discípulos, que naquele momento, naquela circunstância, eram alunos inovadores. Próximo slide. Instrutor. Ele direciona a discussão no sentido de fornecer informações sobre o assunto. O professor instrui, o aluno analítico. Muito bem. Se você parar para olhar novamente para a Bíblia, na perspectiva bíblica, nós vamos encontrar Jesus com o papel de instrução ou ministrando a sua instrução, por exemplo, lá em Mateus no capítulo de número 5, quando ele fala e ele prega o Sermão do Monte, quando ele diz, ele dá sentido àquilo que foi dito aos antigos, àquilo que estava escrito na lei dada a partir de Moisés. Então ele traz informações sobre o assunto e ele fornece ao aluno, nesse caso analítico, uma compreensão melhor sobre aquilo que é o foco da instrução. Próximo. O facilitador. O facilitador é a característica do professor que cria atividades práticas que explorem mais profundamente o tema. O professor facilita a aprendizagem de um aluno do tipo senso comum. Bom, e como é que isso funciona? Como eu posso criar algo prático? Vamos ver na Bíblia. Se você quiser checar lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 37, na parte A do verso, os discípulos voltam do envio, voltam da viagem missionária. Jesus entra com eles num barco, vai para um lugar deserto, mas as multidões o seguem. Ao seguir, Jesus começa a ministrar sobre a vida delas, porque se compadece delas. Nós vimos esse texto na aula passada.
E então os discípulos dizem: olha, mestre, despede-os, porque já está tarde, para que eles possam providenciar comida. Então Jesus dá uma lição a eles, a lição prática. E Jesus diz para eles exatamente no versículo 37, na parte A, ele diz: dai vós mesmos de comer. Jesus incita que aqueles homens, eles possam fazer, eles possam praticar aquilo que têm aprendido do mestre. E assim, eles sem ter recurso, pedem para Jesus, Jesus pergunta o que eles têm, multiplica e eles dão de comer e ainda vê então na sua prática de distribuição que ainda rendem, ainda sobram 12 cestos cheios. Então esse é o papel do facilitador, é fornecer uma prática de vida, uma aplicação prática daquilo que é o alvo do estudo. Nosso próximo slide fala sobre o provedor. O professor enquanto provedor. Ele descobre novas relações entre o tema estudado e a vida dos alunos. E preste atenção, irmãos. Para descobrir, é preciso então que você conheça a vida dos alunos. Assim, é preciso que você tenha um mínimo de relacionamento com os seus alunos. Conheça a história dos seus alunos. E segue dizendo o slide: o professor se apresenta como um recurso, uma fonte de informação para o aluno do tipo dinâmico. Jesus mostra e diz para os seus discípulos em João 14:12, ele diz que obras maiores do que ele fazia, os discípulos iriam fazer. E essa é a questão. Você fornecer o recurso para que os seus alunos eles possam caminhar tanto quanto você já caminhou ou ir além daquilo que você foi. E esse é o maior dos prêmios, é você poder ver um aluno seu indo além daquilo que você pôde caminhar. Você servir de instrumento de bênção na vida dos seus alunos para que eles possam crescer e possam superar as expectativas de todos, inclusive as suas. Agora eu quero fazer e convidar vocês, meus irmãos, para uma atividade de reflexão. Tem uma instrução aqui, eu vou ler para os irmãos, diz assim: pause o vídeo agora, pegue papel e caneta, faça uma lista de desafios que você costumeiramente encontra na sala de aula do Desafio Jovem em relação aos seus alunos. O que você tem encontrado como dificuldade na hora de ministrar as aulas? Não questões de físicas, não questões de estrutura de sala de aula ou ambiente, mas em relação aos alunos, para a ministração do conteúdo. Quais são as barreiras que você tem encontrado? O que você tem visto? Pega um papel e a caneta, você vai dar uma pausa nesse vídeo, você vai pegar o papel e a caneta, vai relatar isso, vai fazer uma breve lista e depois de terminar a sua lista, você continua o vídeo. Eu vou estar aqui no pause esperando você para nós continuarmos a nossa aula, ok? Próximo slide. Se você já fez a sua lista, e eu creio que sim, eu acho que você já pode enumerar ou elencar alguns dos desafios. Vamos ver se você tem alguns desafios que nós elencamos aqui. Dos desafios mais comuns de ensino dos alunos do Desafio Jovem, nós temos aqui: eles não têm uma atitude para aprender. Muitos alunos chegam e eles não têm, talvez não tiveram possibilidade de estudar, ou estão fora do ambiente escolar há muito tempo, então tem uma barreira, uma dificuldade de voltar a criar uma dinâmica, voltar a criar uma rotina para o aprendizado. Eles têm uma dificuldade para absorver conteúdo porque não estão acostumados, ainda tem o problema da ação da droga na mente, no seu cérebro, mas nós temos que entender que nós não devemos parar por conta disso, mas devemos seguir. Outra questão que nós vemos aqui na nossa lista é que eles têm opiniões fortes e muitas vezes rígidas. Muitas pessoas chegam no Desafio Jovem cheios das suas verdades. São os donos da verdade. Talvez no mundo onde eles se encontravam, na drogadição, eles poderiam ser os maiorais, mas agora eles estão começando uma nova caminhada e eles precisam entender isso. Mas isso não pode ser feito
com a mesma rigidez que eles têm. Você conhece aquele ditado? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura? Se nós encontramos um coração duro, a melhor forma é nós sermos suaves. E assim nós vamos quebrar esse coração e verdadeiramente vamos alcançar esse aluno. Eles muitas vezes são feridos por experiências de vida ruins. Muitas vezes receberam instruções, receberam afirmações ou reforços negativos. Você é burro, você não aprende, você não presta para nada. E ao passo que chegam até a acreditar que essa é uma possibilidade real na vida deles. Por isso nós precisamos fazer o reforço positivo. Que é possível mudança, é possível transformação em Cristo Jesus. Eles criaram uma casca de proteção ao seu redor. Claro, é uma das formas de sobrevivência. O ser humano, ele vive por duas razões: obter prazer e evitar dor. Então, para eu evitar a dor, eu crio uma casca. Eu crio uma carapaça como a do rinoceronte para que nada possa me atingir. E assim, muitas vezes, os nossos alunos chegam ao desafio jovem com essa carapaça. Ainda estão se protegendo, porque ainda não conseguem confiar em ninguém. É papel do professor estabelecer uma relação de confiança entre os seus alunos para que eles possam perceber que não é necessário usar máscaras, que não é necessário usar nenhum tipo de armadura e simplesmente basta abrir o coração para que nós possamos efetivamente ajudá-los. Eles fazem as coisas por hábito ou por dever. Muitas vezes nós esperamos que o aluno tenha sede de ler o livro A Cruz e o Punhal, comece, assim como foi comigo. Eu li o livro em um dia, não consegui parar de ler uma página sequer. E a gente acredita, muitas vezes, nós queremos que os nossos alunos sejam da mesma maneira. Por bloqueios, por dificuldade de leitura, por uma série de situações, os nossos alunos muitas vezes entrarão no nosso programa e farão as atividades porque são obrigatórias ou porque são compulsórias. Mas o fato é que se nós continuarmos lidando com carinho, com amor e com paciência, nós alcançaremos a vida desses alunos. Eles são sensíveis sobre certos assuntos. Pense por um segundo, irmãos. Durante a vida, nós colocamos pedras sobre vários assuntos na nossa vida. Eu não sei se você já ouviu aquele ditado que diz: vamos botar uma pedra sobre esse assunto? Pois é. Os assuntos continuam ali, apodrecendo, corroendo, machucando o coração. E muitas pessoas chegam completamente destruídas. Nós sabemos que as drogas elas não são o problema, mas elas são a consequência de um problema mais profundo. Por isso muitas pessoas elas vão chegar em certos momentos, vão ter dificuldade de abordar ou de tratar alguns assuntos. É preciso que nessa hora você seja sensível. É por isso que nessa hora você precisa ser compreensivo. E entender que você também já passou por isso. Que muitas vezes nós temos assuntos que nós não queremos entrar de frente ou não queremos encarar logo de primeira. Tenha paciência, seja paciente, seja misericordioso, mas seja firme. E você vai ver que eles vão responder muito bem. O outro tópico que ele relata aqui é: eles às vezes não têm vontade de mudar. E esse é um dos grandes problemas. Porque o desafio jovem é baseado numa internação voluntária. Ou seja, a pessoa tem que ter desejo de mudança. Mas para isso, nós temos que entender que o papel fundamental e o papel principal é o papel do Espírito Santo de Deus. Porque ele nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Se o aluno tem ou mostra uma dificuldade de mudança, talvez seja a hora de você orar mais por esse aluno. Talvez seja a hora de você começar a acompanhar ele nos momentos de oração. Fortalecê-lo em oração, interceda por ele nas suas orações. Rogue ao Senhor para que com seu Santo Espírito ele possa ser convencido, ele possa então perceber a necessidade real de uma mudança para uma melhora da sua vida. Eles pensam que já sabem tudo. Esse é outro fato. Muitas pessoas acham que não precisam saber mais nada porque se limitam no mundo onde vivem e não querem olhar para fora. E muitas vezes isso é medo.
É medo de encarar o desconhecido, é medo de se ver menor ou pequeno em meio à grandeza, em meio a tantas coisas que existem aí fora. Então nós temos também que lidar com isso de maneira respeitosa, mas de maneira firme, frente a frente, mostrando que a presença do Senhor e a presença de Deus lança fora todo o medo. Nosso próximo slide, nós encontramos a única solução, que é Jesus Cristo. E diz assim: Jesus, ele sabia o valor de ganhar e de prender a atenção dos alunos. Ele procurou estabelecer um ponto de contato. Ele relacionou os seus ensinos com aquilo que já era conhecido. Ele encorajou os alunos a participar e a estar ativamente envolvidos. Ele reconheceu a importância da impressão para a expressão na aprendizagem. Ele procurou sempre motivar os seus alunos. Ele usou uma variedade de métodos no seu ensino. Nós vimos anteriormente, quando nós citamos as características dos professores, como o professor motivador, o instrutor, o facilitador e o provedor, e Jesus assim usou todas essas características e muito mais, diversos métodos de ensino para que pudesse alcançar todos. Assim também deve ser um professor do Desafio Jovem. Um professor que é mais do que aquele que leva um conteúdo didático, mas aquele que quer levar a oportunidade de mudança de vida através da palavra de Deus para pessoas que andam perdidas, destruídas nesse mundo cheio de drogas. Então, olhe para Jesus, mire em Jesus, que o Senhor Jesus possa ser o seu exemplo, que você possa procurar nele as características necessárias para que você possa desempenhar bem o seu papel. Assim eu tenho certeza, tomando Jesus como exemplo, fazendo como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás fico, sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Assim como Pedro andando sobre as águas, olhando somente para Jesus, possamos seguir o mesmo caminho, olhando para Jesus e buscando melhorar, para que nós possamos servir como canal de bênção para a vida daqueles que realmente necessitam. Agora você pode estar se perguntando, mas e na prática, na via de regra geral, como eu posso preparar uma boa aula? Eu já entendi qual é meu papel como professor, eu já entendi como deve ser o momento na sala de aula, eu já entendi que eu tenho que ter esse relacionamento com o aluno, mas como é que eu posso preparar? Tem alguma dica? Eu quero deixar essa dica para vocês, está aí nesse slide. Nós devemos começar sempre com a oração. Porque nós vamos trabalhar, é a base do nosso currículo, a base do Desafio Jovem é a palavra de Deus. Então, nada melhor do que você orar e pedir ao Senhor compreensão, a sabedoria que vem do alto. Em Provérbios, no capítulo 2, ele diz que nós, se buscarmos a sabedoria mais do que ouro à prata, nós encontraremos. Em Tiago, no capítulo 1, ele também diz que se nós alçarmos a nossa voz por sabedoria, ele gratuitamente nos dá. Então, nós devemos orar. Pedir ao Senhor que nos enriqueça com essa sabedoria, com essa compreensão, com esse discernimento da sua palavra, para que, compreendendo, nós possamos entender qual a ferramenta nós temos na mão e entender qual a ferramenta nós precisamos fornecer para os nossos alunos. Assim, nós poderemos ser mais efetivos na nossa aula. O segundo tópico diz que nós temos que estudar as passagens da Bíblia. Veja, irmãos, se nós não lermos a Bíblia, como nós vamos conhecer ou como nós vamos saber como utilizar a palavra de Deus? Jesus diz para os discípulos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. É a palavra que limpa, é a palavra que cura, que sara, que liberta. A palavra é um instrumento do Senhor para que nós possamos conhecê-lo e nos aproximarmos dele. Então, nós precisamos conhecer essa palavra. Dedique-se ao estudo da palavra de Deus. Ela é fundamental para a sua vida normal e também para a sua vida enquanto professor no Desafio Jovem. Determine os objetivos e alvos. O que você espera dessa aula que você vai ministrar? O que você espera alcançar? Quais são os objetivos dessa aula? Onde você quer chegar? É importante você saber. Porque se você entra num carro, num táxi, e você não diz para onde você quer ir, o táxi não vai para lugar nenhum. Então é preciso saber aonde eu quero chegar.
onde você quer levar os seus alunos, para onde você quer conduzir essa sua aula. É importante você determinar antes de você entrar na sala de aula. Escolha um método de aprendizagem. Nós vamos ver isso nas aulas 4, 5, 6 e 7, quando nós falarmos dos tipos de alunos. Porque quando você escolher um método de aprendizagem, você vai escolher que tipo ou que característica você vai usar de maneira predominante na sua aula, como motivador, instrutor, facilitador, provedor. Qual dessas características é melhor para essa aula que você vai dar? O seu público, a sua sala de aula. O que você precisa ter ou fornecer mais para eles? Como agir? Faça um plano de aula escrito. Eu tenho meu plano de aula escrito aqui, eu quero mostrar para vocês. Está aqui, rabiscado. Mas eu também tenho meu plano de aula. Reúna os materiais necessários. Veja, você deve ter, no mínimo, os materiais fornecidos pelo Desafio Jovem e a Bíblia. E, se possível, agregue outros recursos para que você possa enriquecer cada vez mais a sua aula e fornecer um ambiente mais rico para os seus alunos em termos de conhecimento e de adquirir conhecimento. Dê a lição e, após dar a lição ela não termina quando você encerra, ou quando toca o sinal, ou quando acaba o tempo da sua aula, ou quando você esgota aquele assunto. A lição termina depois que você vai avaliar. Eu consegui alcançar tudo aquilo que eu esperava? Os métodos que eu utilizei foram os melhores? Como foi o aproveitamento dos meus alunos? Qual o resultado dessa minha aula? Porque só fazendo essa avaliação você vai poder melhorar dia a dia, você vai poder crescer dia a dia, e sendo o melhor professor, você vai poder ser mais útil para a obra de Deus. Nesse nosso último slide, eu quero dizer para você que dúvidas e sugestões, use o nosso chat, use o nosso fórum na plataforma de ensino do Desafio Jovem do Brasil. Nós teremos a nossa data disponível lá no Moodle. Você deve ter visto os dias em que eu estarei no chat disponível para nós conversarmos ao vivo. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você entra em contato conosco através da plataforma e nós responderemos assim que possível, viu? E se você, na sua lista de dificuldades do Desafio Jovem, naquele slide, eu não citei alguma das dificuldades que você elencou, por favor, mande para a gente quer conhecer, nós queremos saber exatamente quais são as suas dificuldades para que nós possamos ajudá-lo e possamos ver mais vidas recuperadas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima aula. Abraço.